Para melhor entender a tarefa de marcação de classe de palavra e também entender como desenvolver modelos computacionais para executá-la automaticamente, corpora com a notação dessas classes foram compilados para diferentes idiomas. Então aqui eu dou 3 exemplos de alguns que são muito famosos. No inglês, o mais famoso é conhecido como Pantry Bank e foi compilado mais ou menos nessa época, 1993. Para o português brasileiro tem o MacMorpho, que foi compilado em 2003, como descrito nessa publicação, liderado pela professora Sandra Aloísio, do Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional das Universidades Paulistas. E mais recentemente, existem corpos multilingües, ou seja, onde a classe de palavras e também estruturas sintáticas são classificados em textos e documentos de diferentes idiomas. Um desses projetos, talvez o mais popular, é conhecido como Universal Dependencies. E para entender mais, vocês podem ler essas publicações de 2016 e 2017. Talvez um gargalo desses corpos que foram compilados é que alguns deles foram anotados com diferentes conjuntos de marcadores. Entre o conjunto mais famoso de marcadores estão os do Pantry Bank. Basicamente, nesse projeto que se compilou esse corpus, 45 marcadores foram criados. Então, aqui nessa tabela nós temos 36 deles. Então, para marcar uma conjunção de orações coordenadas, por exemplo, se usa o marcador CC. Para nomes próprios, no singular, se utiliza essa tag, esse marcador, o NNP. Agora, para nomes próprios no plural, se usa o NNPS. E assim por diante. Aqui, na terceira coluna, temos muitos dos marcadores que são utilizados para marcar verbos, né? Então, VB para verbos na sua forma canônica, VBD para marcar verbos que estão no passado, VBG, verbos no gerúndio, e assim por diante. Então, se vocês utilizarem um modelo para marcação de classes de palavras que utilizem os marcadores do Pantry Bank, vocês sempre podem recorrer a esse slide para relembrar o que cada marcador significa. Ou se não, vocês podem acessar esse link também, que é onde os marcadores estão disponíveis também. Um outro conjunto de marcador que ficou popular e bem mais simples são os da Universal Dependencies. As palavras dos textos que estão nesse corpus são marcados de acordo com 17 marcadores. Então, para adjetivo, por exemplo, se utiliza esse marcador, o ADJ. Para advérbio se utiliza o ADV, para substantivo se utiliza o noun, para verbo se utiliza o verb e assim por diante. Então vamos agora abrir o Colab no Python e vamos demonstrar como o corpus em português MacMorpho e a versão em português do Universal Dependencies podem ser baixados nessa língua de programação e podem ser processados. Vamos lá então. Então aqui eu tenho o meu Colab. Aqui para o MacMorpho, se vocês quiserem ler mais a respeito, vocês podem entrar aqui no site específico. Vocês podem baixar o corpus, assim como vocês podem baixar o manual de anotação para saber como esse corpus ele foi anotado, quais que são os marcadores que eles utilizam. Então vamos começar por ele. Vamos baixar aqui. Aqui já tem um comando pronto, que é utilizado para baixar esse corpus no nosso relatório. Tá joia? Então foram baixados, são 3 arquivos, é um conjunto de treinamento, um de desenvolvimento e um de teste. Essa divisão é feita, como nós vimos nas aulas anteriores, para avaliar modelos que nós treinamos nesse corpus para marcação de palavras. Então vamos dar uma olhada aqui na pasta. Eu tenho aqui esses 3 arquivos. Então vamos carregá-los aqui agora que nós baixamos. Eu posso utilizar o comando para fazer a leitura de um arquivo. Vou chamar primeiro o conjunto de treino. Chamar aqui de data, fazer um f.read. E já vou fazer a quebra de linha também. E aqui a gente pode ver como é que se parece a primeira linha. Então aqui o corpus foi compilado dessa maneira. Então primeiro tem a palavra, separado por um underscore da palavra, tem a sua classe. Então aqui Jersey está sendo marcado com N, que é o marcador para substantivo nesse corpus.
atinge aqui foi marcado por um V, então quer dizer que atinge é um verbo, né, que é um marcador de verbo. Então a gente pode processar esse tipo de texto para separar o marcador de cada palavra dessa maneira. Eu primeiro separo cada par de palavra e sua classe. E aí o que eu posso fazer é o seguinte, ó. Posso fazer um for aqui, ó. Então, para cada par de palavra e sua classe, eu vou criar uma tupla, fazendo o split desse par no underscore. Aí vai ser uma lista assim, ó, que eu vou ter. Eu vou ter, então, uma lista de tuplas, onde cada tupla é um par, né, composto por uma palavra e o seu marcador. Então, vamos fazer para todos os exemplos aqui. Então, eu vou criar um conjunto chamado train data, uma lista. E aí, para cada linha no documento, eu vou fazer esse processo e vou com sentença, né? Aqui eu mudo para linha. E aí eu armazeno essa sentença no meu conjunto de treino. Vamos ver se funciona. Eu vou imprimir a primeira sentença. Vamos ver. Aqui no caso eu tenho que colocar sentença. Então tá lá, funcionou, certo? Aqui eu posso acessar os diferentes exemplos. Então vou copiar esse código aqui e vou fazer o mesmo processo para o conjunto de desenvolvimento e para o conjunto de teste. Conjunto de teste. Vou criar uma variável chamada corpus, que vai abranger todas as sentenças. Vamos analisar o corpus por inteiro, né? Então, dev data e test data. Ver se funciona. Então, tá lá. Então, para acessar uma sentença anotada, como nós vimos, né? Posso, por exemplo, a centésima sentença, posso fazer dessa maneira. Então, tá aqui. Eu tenho uma lista de pares, né? Onde cada par é constituído por uma palavra e o seu marcador. Posso também ver o tamanho do meu corpus, vamos ver qual que é o tamanho do MacMorpho. Então, o MacMorpho, por exemplo, ele tem 49.934 sentenças anotadas, que cada palavra dessa sentença está anotada com a sua classe de palavra. Vou deixar aqui a centésima palavra. Uma coisa que a gente pode fazer aqui também, para ver quais que são todos os marcadores do MacMorpho e a sua contagem, né? Vamos fazer esse processo. Então, vou importar aqui a biblioteca Collections. Vou importar dela o método counter. E aqui eu vou definir um conjunto, né, de marcadores, um tag set. E aí eu vou iterar sobre cada sentença do meu corpus e cada palavra da sentença. E vou armazenar aqui no tag set cada um dos marcadores, né, que está na posição 1. Cada palavra é um par aqui, certo? Eu vou pegar o marcador. Depois que eu peguei o marcador, eu posso fazer a contagem desses marcadores. Vamos ver. Então tá aqui, que a gente tem a contagem de quantas vezes aparece cada marcador. Então, a gente pode ver, por exemplo, que o mais frequente geralmente são substantivos, né? Nesse corpus, por exemplo, daquelas 49.000 sentenças, 200.977 palavras foram marcadas como substantivos. 91.765 como nome próprio, né? Que eles utilizam N próprio. Como número, né? 16.181. Adjetivos, 43.269 e assim por diante. Vamos fazer o mesmo processo agora para o corpus de Universal Dependencies. Então, aqui na Universal Dependencies, eu tenho também já um comando para baixar o corpus. Vou chamá-lo aqui. E aqui a gente vai explorar muito esse corpus também na aula seguinte, que vai ser sobre análise sintática. Ele tem um formato um pouco difícil de processar, então eu já fiz o código e já deixei pronto antes da aula, só para a gente chamar, tá? E aí também a gente vai carregar o corpus de treino, conjunto de treino da Universal Dependencies para o português, de desenvolvimento e de teste, e vamos juntá-los num corpus só, que vai ser conhecido por essa variável corpus. Então vamos rodar esse código, e a gente pode ver, vamos ver o tamanho do corpus.
Bom, tem 12.078 sentenças, né? Essa parte do Universal Dependencies para português é menor que o MacMorpho, né? Que é o corpus que foi coletado pelo Nilk. Mas aí a gente pode ver um exemplo de sentença para vocês verem o marcador. Então vocês podem ver que, como a gente viu no slide anterior, existem só 17 marcadores para a classe de palavra no Universal Dependencies, né? Então é um conjunto muito mais sucinto, é muito mais simples de anotar. E aqui tem um exemplo de sentença, né? Então, o objetivo de os é que ele também separa as contrações, né? O de do os. Preposição é marcado com esse ADP. Artigo é marcado por esse det, né? De determiner. Então, aqui tem um exemplo de sentença em português do Universal Dependencies, marcado com as suas classes de palavra. Que a gente também pode fazer a contagem de cada marcador. Então, a gente vai utilizar o mesmo código. Então tá lá, aqui estão alguns marcadores que aparecem nesse corpus do Universal Dependencies para português. Então, novamente, substantivo sempre é o que geralmente aparece mais frequentemente. 56.318 palavras desse corpus foram classificadas como substantivo. Verbos, né, 27.571. Nomes próprios, 32.935, né, e assim por diante. Então, aqui vocês viram alguns dos corpos para marcação da classe de palavra e como manipulá-los no Python.